No vídeo de hoje eu trago para vocês o mais recente lançamento da marca Ram no mercado brasileiro. Estamos falando aí da picape Rampage, que chega para compor a gama abaixo da versão 1500. Só que aqui já tem uma curiosidade interessante, porque essa aqui não é uma picape cabine sobre chassi. Ela tem uma construção monobloco. Aliás, a construção dela é derivada do Jeep Commander. Ela usa a plataforma Small Wide 4x4. Tem um detalhe, essa picape foi desenvolvida no mercado brasileiro e tem mais, ela também é fabricada aqui. Serão 3 versões disponíveis. Nós vamos ter a versão Rebel, vamos ter a versão Laramie, que é essa que está aqui ao meu lado, e a versão RT. E existirão 2 opções de motorização. O motor TD380 2.0 turbo diesel, que a gente já conhece aí da linha Jeep, também com câmbio automático de 9 marchas e tração 4x4, e aí tem uma novidade, né? Porque as 3 versões terão a possibilidade de ter um novo motor 2.0 turbo a gasolina, que é o Hurricane 4, que entrega 272 cavalos de potência e até 400 Nm de torque. Mas agora vamos conhecer um pouquinho mais dos detalhes da nova Rampage que está chegando. A picape é recheada de tecnologia, então ela vem com um sistema completo de assistência à condução, baseado em 2 componentes. A gente tem aqui o radar frontal, que emite ondas eletromagnéticas, e junto com esse radar, uma câmera instalada ali no para-brisa. Então a picape vai ter, por exemplo, controle de cruzeiro adaptativo, sistema de permanência de faixa e frenagem de emergência, além de comutação automática do farol. Todas as versões virão sempre equipadas com um sistema de iluminação bastante sofisticado, faróis totalmente iluminados em LED, inclusive aqui com tecnologia do tipo projetor. E tem mais, a luz de seta, olha que legal, ela é dinâmica, corre de dentro para fora. Você também tem aí o farol alto e o farol auxiliar lá embaixo também iluminado em LED. Tudo isso para garantir a sofisticação da picape. Como eu já disse, pessoal, o cliente vai poder escolher a motorização da Rampage nas versões Laramie e Rebel. Apenas a RT que virá equipada sempre com o Hurricane 4 a gasolina. Essa aqui, a Laramie, está equipada com aquele conjunto que a gente já conhece bem do Commander, né? O motor 2.0 turbo diesel, o TD380, que produz 170 cavalos de potência máxima e 380 Nm associado aí à transmissão automática de 9 marchas. O sistema de tração é bastante diferente das picapes médias que a gente já conhece. Normalmente, picape média, a tração é traseira e você acopla o eixo dianteiro. Aqui segue aquele sistema que a gente já conhece do Jeep Commander, ou seja, a tração é prioritariamente dianteira acoplando traseira. Mas o que o pessoal me explicou? Normalmente ela está com a tração nas 4 rodas. E aí, quando ela não precisa, ela desliga o eixo traseiro. Voltou a precisar, ela faz o acoplamento. Aqui nós não temos um sistema de reduzida. O que a gente tem é um botão lá, 4x4 low, que quando você aperta ele, ela prioriza o uso da primeira marcha. Então, assim como acontece em outros modelos da Stellantis com esse powertrain, normalmente ela usa de segunda marcha para cima para fazer o uso normal. E aí, quando você vai para uma situação mais difícil, aí sim ela engata a primeira. Um ponto que vai fazer muita diferença na Rampage é a questão da suspensão. Aqui na frente não tem nada de muito diferente, é uma suspensão McPherson totalmente independente. Mas quando a gente vem aqui na parte traseira, aí é que muda, porque as picapes médias, normalmente elas utilizam aquele eixo rígido, né, que liga as 2 rodas. Aqui não, é uma suspensão multilink totalmente independente. Então isso é receita certa de conforto. Aqui atrás a gente pode observar algumas coisas. Para começar, a picape vem com sensores de estacionamento e também tem a câmera de ré que projeta imagens na tela da central multimídia. O para-choque é funcional, inclusive com 2 níveis para você pisar e conseguir acessar com facilidade a caçamba. As lanternas são totalmente iluminadas em LED, inclusive tem um easter egg aqui que quando a gente olha essa porção, lembra aqui a bandeira americana. Isso aqui não foi por acaso, né? Alusão à marca de origem americana. A tampa da caçamba tem um detalhe. Pela chave de telecomando, aqui, ó, apertando 2 vezes o botãozinho, você consegue fazer a abertura. E ela tem uma mola que desce com suavidade, deixando a tampa muito mais fácil para ser operada.
A caçamba tem um bom volume, são 980 litros. Na versão diesel, a capacidade de carga chega até 1.015 quilos. E a gente também observa o protetor de caçamba, que é série, tem aqui iluminação em LED na lateral do compartimento, mais os pontos de ancoragem para você poder fazer a amarração da carga e transportar tudo com bastante segurança. A Rampage não vem com um ponto de engate aqui atrás, mas você pode instalar o engate e aí a capacidade de reboque dela é de até 750 quilos. A capacidade no fora de estrada da Rampage é muito boa. Estamos mostrando os números para vocês aí na tela. Com esses dados, a gente consegue ver que para fazer o uso dela no fora de estrada, nós não teríamos tantas dificuldades assim. Lembrando que ela está posicionada um pouquinho abaixo das médias, mas efetivamente acima da Fiat Toro quando a gente olha precificação e target de mercado. Segundo informações do pessoal da Stellantis, a capacidade de imersão dessa picape varia de 50 centímetros a 60 centímetros de acordo com a motorização que ela está utilizando. A gente vê mais algumas coisas aqui na posição do motorista. O acabamento de porta também é muito bom, material suave ao toque aqui em cima, você tem couro acolchoado aqui, onde você apoia o braço também. Espaço para guardar mais algumas coisas aqui embaixo. Simples toque para abertura e fechamento de todos os vidros, trancamento elétrico das portas, controle dos espelhos e o botão para você fazer o rebatimento dos espelhos laterais. Você também tem aqui controle dos faróis, ajuste de altura do facho do farol e controle de dimmer, né? A intensidade da luz do painel. O volante é bastante parecido ao que a gente já viu em carros da Jeep, né? Aquele sistema que você tem botões aqui na parte traseira e também aqui na parte dianteira, além dos pedal shifts para você interagir com a troca de marcha. Espaço no banco traseiro é bom. Estamos mostrando aí na tela as dimensões aí da Rampage. Eu peguei os bancos dianteiros e ajustei de forma confortável para eu sentar lá na frente. E olha só, aqui do meu joelho ao encosto do banco eu tenho aproximadamente 4 dedos. A movimentação de pés eu vou classificar aqui como boa. Você também tem aqui o descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas. E tem mais coisas, saída de ar-condicionado para o banco traseiro e portas USB. Detalhe, são 2 portas USB do tipo A e mais 2 portas USB do tipo C. E outro detalhezinho que eu gostei, alça de segurança no teto, luz de leitura e ganchinho para você pendurar cabide. Dá para dizer que o conforto aqui atrás na Rampage é melhor do que muita picape média do segmento. O interior é bastante sofisticado, a gente vê material de qualidade. Banco forrado em couro, inclusive aqui com a parte onde você senta microperfurada. E o acabamento em couro a gente também vê em parte do painel. Você também tem a parte superior com material suave ao toque. Outro detalhe que me chamou a atenção, banco do passageiro também com ajuste elétrico, motorista e passageiro com ajuste elétrico. Outras soluções, o console aqui é flutuante, então você tem aqui espaço para guardar coisas aqui embaixo. Quando você vem na parte de cima, também tem um porta-objeto aqui e desse lado o carregador de celular por indução. Porta-copos aqui no centro, só que você pode tirar a tampinha e embaixo tem um compartimento adicional como a gente já viu em outros carros da Stellantis. E o descansa-braço é acolchoado e quando você levanta, você também tem porta-objetos aqui. Então a gente percebe um interior bem desenhado para acomodar as coisas. Agora, a Rampage vai concorrer exatamente em qual segmento? Para explicar isso, estou aqui com meu amigo Breno Camei. Tudo bem, Breno? Tudo jóia. Breno, vice-presidente de marca, da marca Ram aí no mercado brasileiro. Já esteve com a gente outras vezes. Então vamos lá, Breno. A gente sabe que as picapes médias no mercado brasileiro têm aquela construção típica, né? Cabine sobre chassi. Aliás, todas as outras Ram são assim. Já a Rampage chega com uma construção monobloco. Mas e aí? Ela chega exatamente concorrente das picapes médias? Como é que é isso? Então vamos lá. O nosso projeto ele partiu inicialmente de 2 desafios. O primeiro é oferecer uma picape mais acessível, porque mesmo no segmento premium, os nossos preços ainda eram superiores aos concorrentes, e uma picape melhor dimensionada para a estrutura do Brasil, seja cidades grandes como São Paulo ou cidades do interior que estão se desenvolvendo muito. Então, nós decidimos por utilizar uma plataforma já consolidada, né? Small wide, monobloco, mas com muitas modificações, então mais de 60% de modificações nessa arquitetura para a gente conseguir essas dimensões. Então, o maior veículo que a gente produz hoje no Brasil, né? Mas também oferecendo conforto com toda a robustez para uma picape que é 100% 4x4. Então,
esse conjunto que é a proposta da Rampage. Bom, pelo que você está me falando, vocês têm uma outra picape no grupo, que é bastante conhecida, que é a Fiat Toro, uma picape intermediária. Posso entender que vocês fizeram um complemento onde a Rampage chega acima da Toro, belisca lá as picapes médias, mas não necessariamente é esse foco de cliente? É isso aí. Essa é uma ótima pergunta e a gente está olhando muito mais para a concorrência como faixa de preço do que por conceito de produto, né? Porque essa questão estrutural, ela é muito importante para o nosso consumidor. Então a gente quis entregar a dimensão mais precisa e correta para o dia a dia. Obviamente, quando você olha o universo possível nessa faixa de preço, você tem algumas picapes médias, você tem SUVs, né? E obviamente algumas picapes mais compactas. Então a gente acredita que vai ter muito cliente vindo de todos esses lados, né? Inclusive clientes que talvez nunca tiveram uma picape, sempre tiveram uma vontade, mas agora com uma proposta que entrega a versatilidade de uma picape, mas com muito luxo, tecnologia, coisa que não existe hoje no nosso mercado, vai se interessar e também ser cliente Ram. Principalmente conforto, né, pessoal? Porque essa picape tem uma suspensão traseira totalmente independente. Agora, e esse nome, né? Rampage. Aliás, Rampage ou Rampage? Porque eu já escutei muita gente falando as duas coisas. Rampage. Rampage. Esse nome veio de onde? Então, nós precisávamos de um nome forte, mas um nome também com raízes com a marca Ram. A gente foi na história e identificamos Rampage, que foi ainda como marca Dodge, uma picape monobloco, mais compacta, mas com uma vocação muito esportiva na sua época. E significa, né, fúria, alvoroço, é algo que a gente quer promover também, trazer para o mercado. Então casou muito bem e com o nosso time norte-americano nós tomamos uma decisão. Eu acho que vai fazer bastante sucesso também esse nome. Bom, já que ele está aqui, eu vou aproveitar para perguntar, né? Teve muita gente aí na internet chutando com os dois pés, né? Que ia chamar Ram 1200, Ram 1000. Vocês chegaram a cogitar esses nomes ou não? Não, nós discutimos, obviamente, alternativas, mas nós optamos por Rampage. Bom, pessoal, ainda bem que eles optaram por Rampage. Já pensou se eles tivessem colocado Ram 1000? A gente conhece brasileiro, né? Ram 1000zinha não ia dar muito certo, né? De toda forma, Rampage chega para fazer muito sucesso. Vamos entender o total das versões da nova Rampage. Para isso, trouxe aqui meu amigo Juliano Machado. Tudo bom, Juliano? Tudo jóia, e você? Juliano, diretor de marketing da marca Ram no mercado brasileiro, já esteve com a gente em outras oportunidades. Vamos lá. Quais são todas as versões com as opções que o cliente tem? Vamos lá, nós temos 3 versões. A primeira versão é a Rebel, que entrega um motor a diesel e também um motor a gasolina. Depois? Mesma coisa na Laramie. A Laramie também, motor a diesel e motor a gasolina. E por fim, a terceira versão, que é uma versão esportiva RT, que entrega um motor a gasolina. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí que são 3 versões, sendo que 2 delas têm 2 opções de motores. Então vamos entender o foco de cada versão. Começando pela Rebel. Qual é o objetivo, qual é o cliente que vocês querem com essa? A Rebel é aquele cliente mais jovem, mais esportivo. É a pessoa que sai no final de semana, que vai para a praia, que vai para o seu sítio, para sua fazenda, para sua casa de campo, que gosta de esportividade, que gosta desse look mais aventureiro. Então podemos dizer que essa versão seria, entre aspas, a mais indicada para o 4x4? Ah, com certeza. Ela tem um pneu, como vocês podem ver aqui, então, na frente de uma Rebel. É um pneu Ultraman Plus, que é ideal para ir para o off-road. Bom, então a gente já sabe aí que a Rebel, apesar de ter 2 opções de motor, está mais focada no off-road, certo? Exatamente, exatamente. Depois, você falou que a gente tem a Laramie, inclusive a Laramie é cheia de cromados. E esse cliente aí, quem que é? O cliente do cromado é o nosso cliente clássico da Ram, né? É o cliente um pouco mais tradicional. Estamos falando daquela pessoa que é mais tradicional, que busca elegância, que busca sofisticação. Então ela continua tendo a tração 4x4, mas, digamos assim, esse cliente é um pouco mais urbano? Ele não necessariamente, estamos falando de picape, né? Falar de uma picape urbana é um pouquinho mais complicado, mas ele é uma pessoa que gosta de picape e quer um diferencial, né? O cromado traz esse diferencial, essa elegância. Bom, e aí a gente chega na versão esportiva, a RT. Aliás, o que significa RT? RT é Road and Track, é a nossa versão maldosa. Bom, presumo eu que nessa versão esportiva vocês deixaram apenas o motor a gasolina, porque aí o foco é 100% esportividade. É isso aí, esportividade é a pessoa que quer passear durante a semana e que quer acelerar um pouquinho mais aí no final de semana.
Pelo que eu estou vendo nessa picape, então, não vai faltar opção para cliente dizer faltou gasolina, faltou diesel, faltou off-road. Aqui vocês tentaram cobrir, digamos assim, todo o leque possível de clientes. Isso aí, aqui a gente tentou cobrir todas as possibilidades de motorização e versões, todo tipo de cliente. Rampage, aliás, chega aí com a possibilidade de atender todo mundo. E para explicar as questões mais críticas relacionadas à parte de engenharia do carro, não por acaso, estou aqui na frente da estrutura do veículo. Trouxe aqui, olha só, meu amigo Márcio Tonani. Tudo bom, Tonani? Oi, Jorge, tudo bem? Tudo bem? Tonani já participou de outros vídeos com a gente. Ele é o diretor de engenharia da Stellantis. Ele responde por todas as marcas debaixo do guarda-chuva da Stellantis. Então, eu já vou começar fazendo uma relacionada à segurança, né? Porque Rampage chega com 7 airbags e com um sistema de assistência à condução muito eficiente, porque ele é baseado em câmera e radar. Mas, Tonani, isso aí é um opcional, o cliente tem que pagar, mas como é que funciona na nova Rampage? Bom, Jorge, nós trabalhamos na Rampage em oferecer para os nossos clientes o máximo de segurança possível. Além de toda a parte estrutural do veículo, todos os carros, todas as versões da Rampage vêm de série, com 7 airbags, e com todo o sistema de auxílio à direção. E uma coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar é que a calibração desse sistema é feita no nosso mercado, pelos nossos técnicos, pelos nossos engenheiros. E por que isso é importante? Porque eles conhecem cada nuance do mercado, cada detalhe da rodovia, cada detalhe do estacionamento, cada detalhe do tráfego. Isso ajuda cada vez mais na precisão dos sistemas, dos sensores, daquilo que nós podemos oferecer para o nosso cliente de muito conforto e segurança também. Pessoal, tudo isso vai ser série na Rampage. O cliente não vai pagar mais por isso e, como vocês viram, é o melhor sistema de assistência à condução disponível pela Stellantis no mercado brasileiro. Mas quem compra picape, em especial cliente da marca Ram, muito provavelmente vai querer fazer uso de reboque. Não é difícil encontrar um cliente que queira, por exemplo, levar um UTV para algum lugar. E aí, Tonani, como é que fica a capacidade de reboque aqui? E vamos explicar direitinho, porque tem uma questão da capacidade de reboque versus caçamba, né? Exatamente. Bom, uma picape é um veículo de uso muito versátil. A gente, como eu falei mais cedo, a Rampage traz uma carroceria muito estruturada, com muito aço de alta resistência, de ultra resistência, aços super tecnológicos. E isso nos permite oferecer para o cliente da Rampage uma capacidade de reboque até 700 quilos. Claramente que isso vai conjugado com a capacidade que você coloca na caçamba. Então, o cliente vai ter que entender quanto ele quer rebocar, quanto que ele está carregando na caçamba, para que ele possa usufruir das melhores performances que o carro entrega em nível de motor, de tração, essas performances ligadas à dinâmica do veículo. Então, pessoal, só para vocês entenderem, né? Tem a capacidade de reboque, mas, mais uma vez, vocês vão ter que fazer a conta entre caçamba e capacidade de reboque para não exceder a capacidade máxima do veículo. Exatamente. A versão Rebel da Rampage tem aí um pouco do DNA off-road, não por acaso que ela tem um pneu todo terreno, mas aí sempre vem aquela pergunta, né? Se eu for atravessar aí um lamaçal ou uma área inundada, qual é a capacidade de imersão da picape e, mais importante, como eu uso essa capacidade de imersão com velocidades para não ter problema? Bom, Jorge, a gente foi muito cuidadoso com isso. Então, como você sabe, nós temos um carro com uma altura do solo muito boa, chegando até 264 milímetros de altura do solo, ângulos de entrada e saída que permitem a Rampage superar qualquer tipo de obstáculo nas rodovias que na nossa região realmente são diferenciadas. E quando a gente fala de capacidade de imersão, em média, esse carro é capaz, numa velocidade em torno de 10 km por hora, a superar imersões até 50 centímetros. Isso para poder ainda mais usufruir de alguns quesitos que nós temos específicos na nossa região. O carro que continua tendo muita capacidade por ter sido pensado para brasileiros, né, para as pessoas do nosso mercado. Tá respondido aí, pessoal. Dúvida que muita gente tem. 50 centímetros capacidade de imersão. Vocês estão bem acostumados a ver no meu canal eu fazendo críticas ao step temporário, step fininho. Eu mesmo tenho várias ressalvas a respeito dele, mas olha só. A Rampage chega ao mercado em todas as versões com step temporário. E aí, Tonani? Então, Jorge, olha,
Quando a gente parte para desenvolver um automóvel, a gente busca sempre oferecer para os nossos clientes o maior uso daquele automóvel a nível de espaço, de conforto, e um step temporário nos permite, primeiro, fazer com que o nosso cliente não carregue um peso morto, pois é uma roda que pesa menos de uma roda que está no uso normal do carro. E depois nos permite também oferecer mais espaço, seja na caçamba ou em algum outro compartimento quando ele é utilizado. E para isso, não quer dizer que o step temporário traga menos segurança ou menos performance para o nosso consumidor. 100% dos testes e das análises, do dimensionamento que a gente faz para uma roda que vai na banda de rodagem normal do carro, o step temporário é submetido e é aprovado para isso. Então, a gente, quando entra com essa proposta para usufruir e fazer um balanço para que os nossos clientes possam usufruir melhor do espaço e evitar peso no veículo, a gente entrega uma roda que, com certeza, não tem absolutamente nenhum problema de segurança, e a gente comprova isso. Por quê? Porque todos os nossos carros são submetidos aos testes do nosso campo de prova, que garantem que ele sai de uma maneira segura dentro daquilo que o step temporário é previsto para fazer. Bom, pessoal, então eu vou lançar um desafio aqui no canal do Tonani. Vocês vão provar para mim, por A mais B, que isso funciona, para mim mostrar para os meus internautas que é verdade que o step temporário é verdadeiramente seguro? Com certeza. Fica o convite, fica o desafio. Nós esperamos vocês no nosso campo de prova, com um set de provas, de testes, que a gente vai poder mostrar por A mais B o quanto é seguro o uso do step temporário, e vocês vão poder ver com os olhos. Pessoal, eu vou querer comprovar isso num outro vídeo e até mesmo mudar a minha opinião, se for o caso de tudo isso que o Tonani está contando aqui ser efetivamente real. Mas a gente vai conferir isso tudo junto. Rampage também chega no mercado muito preocupada com a questão de pós-venda. Quer ver só? Para isso, eu trouxe aqui o Paulo Sotti, que é o vice-presidente da Mopra, ou seja, a gente pode entender isso como o pós-venda da marca. E a primeira coisa que eu vou destacar é custo de manutenção. Como é que é a história do custo de manutenção da Rampage em relação às potenciais concorrentes? Tá, muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. A Rampage é a picape que tem a manutenção mais barata no mercado, tanto na versão diesel quanto na versão a gasolina. Todos os seus concorrentes diretos são bem mais caros do que a Rampage na manutenção nos 60 mil quilômetros. Bom, nisso que você está contando aí, a gente sabe que a Rampage acaba esbarrando em segmentos diferentes, né? Então a gente vai ter nas picapes intermediárias, por exemplo, a Ford Maverick, e nas picapes médias, vários outros modelos. Você está dizendo que ela é a mais barata em relação a todas essas? Todas elas, com então certeza. O custo de manutenção será efetivamente mais baixo? Bem mais baixo que os outros, pode ter certeza. Então isso é uma promessa que a marca está fazendo, e tem mais ainda. A picape, ela tem quanto tempo de garantia de fábrica? 3 anos de garantia contratual. Ou essa garantia tem alguma limitação de quilometragem ou não? São 100 mil quilômetros. 3 anos ou 100 mil quilômetros. Agora, tem uma novidade aí, né? Se o cliente quiser estender a garantia, como é que funciona a extensão? A extensão de garantia você pode comprar 1 ou 2 anos. E tem 2 tipos. Uma que é motor e câmbio apenas, e a outra que a gente chama de para-choque a para-choque, ou bumper to bumper, que é a garantia completa. Então o cliente pode ter 3 anos, mais 1, mais 2, parcial ou completa. Então ele que vai escolher. Ele que escolhe. Se quando terminar a garantia ele só vai querer a garantia de motor e câmbio por 1 ou 2 anos, ou a garantia completa por 1 ou 2 anos. Isso ele paga como? Ele paga logo no começo no carro? Ele pode pagar quando compra o carro, mas ele pode pagar parcelado também. Então hoje os planos que nós temos para a Rampage custam a partir de R$ 189 por mês para a extensão da garantia desse carro. E vamos supor, o cliente já está com o carro há 2 anos e meio, e aí ele quer contratar a garantia adicional, ele pode também ou não? Ele pode contratar a garantia adicional por um certo período, mas pode. Mas é possível, então depois que ele comprou o carro, então não no momento que ele está fazendo a aquisição, mas depois que ele já está com o carro, ele pode fazer a contratação. Como ele pode comprar também o plano de manutenção pós a compra inicial do carro. Então ele compra o carro hoje, daqui a 1 ano ele fala, quero comprar as próximas 3, as próximas 6 ou todas as revisões do carro até o fim da vida dele, ele tem direito de fazer. Olha que legal, então você tem aí a flexibilidade de fazer uma programação de como será a manutenção do seu veículo. E dentro disso também tem uma outra novidade. Eu gostei bastante, achei bem interessante a ideia da Ram.
como é que é a história de você ter uma estética diferenciada na picape nas revisões? Como é que funciona isso? Isso é o que a gente chama de Run Care. Dentro do contrato de manutenção, o cliente compra o seu plano de manutenção e ele pode adquirir em conjunto uma revitalização do carro a cada passagem na oficina, que é uma limpeza, uma lavagem técnica, uma higienização interna do carro e um polimento do carro. Então, o carro fica novo de novo. Então, essa é a ideia. O Run Care, cuidando do carro, da parte mecânica, bem também da parte estética do carro. E isso é pago à parte dentro do processo de manutenção? É dentro do plano. Quando você contrata o plano de manutenção, você escolhe, eu quero o plano sem o Run Care ou com o Run Care. O Run Care vem junto, como eu te disse, incluso na prestação, a partir de R$ 189. Muito legal isso, né, pessoal? Você ainda vai ter aí um tratamento diferenciado para sua picape, caso você queira contratar isso. E aproveitando essa picape aqui, que é uma picape conceito, como vocês estão vendo, ela tem inclusive uma cor que não está disponível no mercado. Mas aqui tem vários acessórios que o cliente pode instalar na sua RAM, na concessionária. Rapidamente, que acessórios que a gente pode destacar que estão aqui nessa picape? A gente tem o Run Bar, a barra da caçamba, o Santo Antônio, né? A gente tem o estribo elétrico, a gente tem o engate, a gente tem as soleiras e a gente tem, além disso, ainda a capota elétrica traseira, totalmente retrátil e totalmente estanque, em alumínio. Todos esses acessórios podem ser instalados na concessionária. E aí tem uma dúvida que o pessoal costuma ter. Como é que funciona a garantia desses acessórios? Porque a gente falou que a garantia do carro é 3 anos e você pode estender para 4 ou 5. Mas e os acessórios, Paulo? A garantia do acessório é de 1 ano quando montado na concessionária. Então, quer dizer, o cliente compra o acessório vai ter 1 ano a partir daquele momento. Do momento que ele compra e instala. Ele comprou o carro, 2 anos depois ele decide instalar um estribo elétrico, por exemplo, ele vai ter 1 ano de garantia do estribo elétrico. E é importante dizer que o acessório original não interfere na garantia que a picape vai ter. Não, a garantia do carro é uma, a garantia do acessório é outra. Até porque se um cliente instala um acessório nos 2 meses antes do final da garantia, ele tem que ter seu ano de garantia, que é o que a gente oferece para todos os clientes da Mopar. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, a Rampage chega ao mercado pensando no pós-venda, com o custo mais baixo que as concorrentes e com algumas opções de personalizações que algumas concorrentes diretas não oferecem. Outra novidade que a Rampage está trazendo para o mercado, marca RAM. Imagine o cliente poder imprimir o próprio acessório. Isso mesmo, impressão 3D, mas vamos entender como isso funciona. E aí, Paulo, o que nós temos aqui? A RAM é a primeira montadora a disponibilizar 6 desenhos para que o cliente possa baixar da internet e mandar imprimir o acessório em um birro ou imprimir em casa, porque tem muitos clientes que hoje já têm impressora 3D em casa, porque é uma tecnologia acessível. Então a gente disponibilizou esses desenhos que vocês estão vendo aqui. Então, uma lixeira, um suporte móvel para celular, aqui um divisor, aqui uma tampa personalizada com o nome RAM e outros, e o famoso carneiro montanhês, né? Então a gente brinca que a gente colocou o bode na sala do cliente da RAM. Pessoal, esses acessórios são feitos numa impressora como esta aqui, ó. Essa aqui é uma impressora 3D, que, como vocês viram, você recebe a informação digital para poder fazer a impressão. Inclusive aqui a gente consegue ver a diferença, né? Porque aqui nós temos a peça quando ela termina de sair da impressão e aqui é a peça com acabamento. É isso, Paulo? Isso. Aqui essa peça, inclusive, tem uma outra tecnologia que são fios de carbono. Então, ela tem uma textura mais com uma textura de carbono, de fibra de carbono, e essa aqui é uma peça com plástico comum, mas já sai acabada desse jeito. Então, a ideia aqui é que o cliente possa escolher e personalizar a sua peça. E a gente vai criar uma comunidade onde os clientes da RAM vão poder dizer: eu quero fazer tal acessório, eu achei interessante fazer uma lixeira diferente, eu achei um suporte, um gancho, porque essas pequenas coisas do dia a dia ajudam o cliente realmente na utilização do seu carro. Então, aqui é um começo, realmente um embrião da estratégia que a gente chama de Mopar 3D Strategy. Muito legal isso, cliente imprimindo o seu próprio acessório. Agora eu estou me preparando para dirigir aqui a nova Rampage na versão Rebel, no 4x4, uma pista simulada aqui em Curvelo. Inclusive, estou com um instrutor aqui no carro que vai auxiliar a gente, até porque eu não conheço o caminho todo. Mas vamos lá, vamos conhecer todos os detalhes aqui da picape, né? Como ela se comporta. Estamos com várias câmeras no carro para a gente conseguir captar o máximo possível. Qual que é a duração desse test drive aqui? Mais ou menos quantos quilômetros a gente vai andar?
Em quilometragem vai ser uma quilometragem baixa, entre 5 km, mas ele dura mais ou menos 50 minutos, porque a gente vai fazer vários exercícios off-road no decorrer do nosso teste aqui hoje. Bom, pessoal, vamos ter a oportunidade de testar a real capacidade fora de estrada aí da nova Rampage que está chegando no mercado. Essa daqui é o motor a gasolina ou é o motor turbo diesel? Esse carro é um carro motor a gasolina 2.0, 272 cavalos e 400 Nm de torque. Bom, pessoal, então a gente está aqui com a picape que traz o motor novo, que a gente ainda não conhece aí no mercado brasileiro, mas a expectativa é muito boa. Vamos conferir, vamos ver tudo que vai acontecer agora. Agora, olha que legal. Vocês estão vendo aí pela câmera dianteira, pessoal, que nós vamos colocar 500 quilos na caçamba da picape. Inclusive tem um caminhão aí com guindaste fazendo o carregamento, justamente para a gente poder ver como que funciona a picape carregada numa situação bastante real. Bom, pessoal, picape já está carregada e agora já tem um atoleiro aqui na frente. A gente precisa ligar alguma tração aqui na picape agora ou não? Não, 100% no 4x4 automático. Automático. Vamos ver se vamos conseguir encarar aqui o atoleiro no 4x4 automático. A gente está vendo os picapes aí na nossa frente que estão passando sem muita dificuldade. Mas uma coisa importante quando você vai fazer uma operação como essa é manter a aceleração constante e não tirar o pé do acelerador. Não é correr muito, mas é manter o ritmo para que você não tenha problema. Vamos lá? Vou esperar a outra picape passar ali e vamos embora. Vamos lá. Mantendo a aceleração. Vai chacoalhando aqui, vai dançando. A gente vê que o motor tem uma boa disposição de capacidade de torque. Ela vai rebolando aqui um pouquinho, o programa de estabilidade vai piscando aqui, né? Vamos lá. E olha aí, passou no atoleiro sem muita dificuldade. Eu gostei. Bom, pessoal, o que acontece agora? A gente tá pegando um caminho aqui como se fosse uma estrada de fazenda, né? Então não é uma rodovia regular, são aqueles caminhos que normalmente você abre dentro de uma fazenda com trator, que é relativamente desnivelado, né? Então a gente tem mata de um lado, mata do outro lado, tem galho que vem às vezes raspando no carro, o que é bastante normal nessas situações de fora de estrada. Bom, aqui eu já vou destacar uma coisa que eu antecipei antes para vocês. Como essa picape não tem o eixo rígido traseiro, né? Ela tem uma suspensão multilink totalmente independente, o ponto máximo aqui, indiscutivelmente, é a questão do conforto, né? Se você comparar ela com qualquer outra picape média, você vai perceber que ela chacoalha muito menos, né? Então você tem aqui um conforto de um SUV, né? Não por acaso que essa picape utiliza aí a base de engenharia do Jeep Commander e você consegue ver um bom conforto. Então aqui a gente tem aquele conforto do Jeep Commander, só que com esse motor aqui, muito mais disposição e força. Agora, pessoal, depois da estrada de fazenda, a gente vai pegar um trecho aqui misto, né? Então vai ter poeira, vai ter cascalho, vai ter diferentes tipos de terreno justamente para ver aí como é que a Rampage se comporta nessa situação. Até agora ela está indo muito bem. Bom, pessoal, agora nós vamos passar aqui num ambiente que é utilizado para validação do carro, ambiente de engenharia, onde você tem diversos tipos de terrenos diferentes. E aqui a gente tem que, inclusive, ligar a tração, né? Isso, low. Colocar o 4x4 low, que ele vai segurar o carro em primeira marcha. Esse carro não tem uma reduzida real, tá, pessoal? Ele tem uma primeira marcha que é um pouco mais curta e ele programa o carro para condições, digamos assim, um pouco mais difíceis. Ele usa eletrônica para fazer isso. Então vamos lá. Aqui a gente tem aqui um piso de areia, você vê que ele desliga o programa de estabilidade justamente para não cortar o motor quando a gente precisa ter um pouco mais de força, né? E na areia é essa situação. Mas olha, passou sem muita dificuldade. Agora aqui nós vamos ter aqui a caixinha de ovos, né? Isso, aqui é a caixa de ovos. Tá, então vamos lá. Aí você vai no seu feeling aí, você vai vendo que o carro vai vencendo, à medida que ele precisar de um toque acelerador de freio, você... Aqui ele vai passar... Aqui o que acontece? Você tem um X, né, da suspensão, né? Então você tem duas rodas no alto,
Quando você faz o X, o que ele tem que fazer? Ele tem que transferir a tração para a roda que está no chão, usando o programa de estabilidade e pinçando para justamente fazer a troca do torque. Mas ó, o segredo também numa prova como essa é você fazer o obstáculo com uma certa parcimônia, né? Você não pode atacar o obstáculo muito rápido. Então, quer dizer, quando você vê que o carro precisa, você dá um pouquinho mais de acelerador e depois você controla no freio. Então, aqui, ó, a situação de X. Vai dando o motor até ele transpor e depois alivia o pé. Mas, ainda que não seja um 4x4 part-time, né? Diferente de outros sistemas, que aí você tem aquela distribuição permanente de 50-50 entre o eixo dianteiro e o traseiro, aqui ele faz uma transferência para o eixo traseiro. O que eu posso dizer para vocês é que nessa situação aqui, ele conseguiu sair bem e transpor aí o obstáculo. E de novo, a suspensão multilink acrescenta muito mais conforto no conjunto. E agora, que obstáculo que a gente tem? Agora a gente tem uma curva com lama, você pode passar seguindo o trilho dos carros que estão passando na lama ali. Tá. E aqui você vai ver também os controles do carro todos atuando, corrigindo as rodas que tem menos aderência e passando para você passar numa situação... Então, a gente vai no meio da lama ou vai pelo lado e põe uma roda na lama? Não, qual pode que é? passar no meio da lama. Pode passar no meio da lama. Então vamos lá, pessoal. Meio da lama, sempre mantendo a aceleração progressiva para o carro nunca perder tração no meio do obstáculo. Então isso é sempre importante a nível de dica aí para vocês, né? E agora? Essa aqui é a mesma coisa, você vai passar no trilho da água, mais à sua esquerda. Lá na esquerda ou no não, meio? Dentro da água mesmo, mais à sua esquerda. Tá bom, então vamos lá, pessoal. Mais uma vez, situação aqui de lama, um pouquinho mais à esquerda, mantendo a aceleração do carro. Tem que sempre tomar muito cuidado para você não entrar muito rápido nessas situações, justamente para a lama não subir no carro, né? E agora? Agora a gente vai pegar a direita ali. Vamos pegar aqui a direita. Ok. E agora? Agora a gente vai seguir o caminho até o próximo ponto da gente. Qual que é o próximo obstáculo agora? O obstáculo da gente agora é a escada. Ok, vamos lá para a escada. Bom, a escada a gente já fez várias vezes com outros carros, né, pessoal? É aquela história, né? Você nunca deve parar no meio da escada. Você tem que fazer a escada com uma aceleração relativamente constante, porque quando você para no meio da escada, a chance de você não conseguir subir é muito grande. Então você tem que manter a aceleração progressiva. A gente já fez isso em escada de metal com outros veículos, mas aqui não é muito diferente. Então a gente vai colocar a primeira roda e depois acelerar de forma progressiva. Então vamos lá. Primeiro vamos calçar a primeira roda aqui para saber o começo da escada. Estamos no começo da escada, então vamos lá agora. Você consegue notar bem o trabalho da suspensão, o carro fica bem mais macio. E agora? Agora a gente vai a caminho de duas sequências de rampas, uma descida em 45 graus de inclinação e uma subida com 30 graus de inclinação com uma parada ao meio. Oh, vamos lá. Então a gente vai fazer aí o auxílio de partida em rampa e vamos também usar o HDC do carro, né? Vamos ver os dois equipamentos. E agora? Agora você posiciona em frente à rampa aqui. Essa é a rampa? Isso, essa é a rampa de 45 graus de inclinação, 45%, perdão. Tô no centro dela? Está no centro dela, aciona o Hill Descent Control. Pronto, o HDC tá ligado, a gente vê ali pelo painel a confirmação do HDC. Tira 100% o pé do freio. Deixa eu alinhar o carro aqui com a rampa direitinho, achar o trilho, que eu não conheço a rampa. E agora, o freio do carro é que faz ele descer numa boa. Tanto é que é o seguinte, se eu quiser pegar o câmbio aqui e mudar o câmbio para neutro, aliás, acabei de fazer isso, o carro continua descendo segurando, porque o que está segurando o carro não é o motor do carro, né? É o sistema de freio do carro que está pensando sobre as quatro rodas para fazer uma descida controlada. Se eventualmente você quer aumentar um pouquinho a velocidade, você dá um toquinho no acelerador para o carro ir um pouquinho mais rápido. Mas tem um detalhe, o HDC, se você embalar muito, tem um momento que ele desabilita. Então, se você está usando HDC, deixa o HDC atuar. E aqui a gente terminou a rampa numa boa. Qual que é o próximo obstáculo? O próximo obstáculo agora é subir uma rampa de 30 graus de inclinação. Ok. 30%, perdão, novamente. E tendo uma parada ao meio. Auxílio de partida em rampa, né, pessoal? Essa aqui? Isso, essa aqui. Essa aqui. Aos cones ali. Pode parar alinhado aos cones. Ok.
Parou. Isso. Aqui a gente vai dar um toque no menos para ele poder passar para a primeira marcha, por favor. Ok. Na hora que você sentir a vontade, pode fazer. Tirou o pé do freio, o carro não desce, ó, só depois de alguns instantes, coisa de 3 segundos, né? É o tempo necessário que você tem para acelerar e não deixar o carro escorregar. Se a picape, obviamente, está carregada, isso ajuda e ajuda bastante, porque com o peso adicional fica difícil fazer a manobra, e esse auxílio de partida em rampa é fundamental nessas situações. E agora? Agora você pode clicar no mais para ele voltar. Clica no mais e segura por 2 segundos. Ok. Ele volta pro drive. Aqui agora a gente vai para um outro ambiente, que é um ambiente de lugar mais fechado, onde a gente tem mais diferenciações de pisos e coisa. E aqui eu vou te pedir você para fazer uma parada agora, que aqui é o seguinte, a gente está muito acostumado com o Rio Descent Control, quando a gente está querendo descer alguma coisa muito íngreme ou não. Aí que agora eu vou te pedir você para você acionar o Rio Descent, na verdade ele está acionado, né? Ok. Aqui você vai ver que você vai descer, você vai usar mais o pedal de acelerador do que o de freio. Ok. Você vai ver que na hora que você precisar, você acelera, na hora que coisa você vai praticamente não usar o pedal de freio. Então, é aquilo que a gente já tinha antecipado no outro obstáculo, né? O HDC já está atuando no carro, mas se você quer um pouco mais de velocidade, você dá um toquinho no acelerador. E aí você vai conseguindo fazer a descida de forma controlada sem precisar usar o freio do carro. Ajuda e ajuda bastante, principalmente quem é um pouco mais leigo no uso de tração 4x4 dos veículos, né? Quem já sabe usar a tração não tem muito problema, quem está acostumado com 4x4, mas leigo, que às vezes tem um pouquinho de dificuldade em utilizar esse tipo de situação, aqui o sistema, abre aspas, mais automatizado, mais automático, faz com que a coisa fique bem mais fácil para a pessoa poder utilizar e não ter tanta dificuldade. Mais uma vez, a gente consegue ver aqui que a picape, né, sai muito bem. O trabalho de suspensão dela é muito bom. Isolamento acústico aqui dentro também é um outro ponto que a gente consegue notar a diferença, mas a suspensão independente para conforto, ainda que não seja a melhor situação quando você tem carga muito pesada ou um trabalho que exige muito da picape, no que diz respeito a conforto, ela acaba sendo muito melhor, né? Então você tem um blend aí entre conforto e o uso de fora de estrada, mas o que a gente consegue ver é que nessa aplicação aqui, eu pelo menos não tô vendo dificuldade nenhuma aí na nova picape da Ram. Agora, uma descida aqui no meio da mata, só que ela tá um pouquinho molhada, né? Então você tem uma aderência mais limitada, né? Porque você tem terra e água, e aí você diminui bastante o atrito do pneu com o chão, né? Então, mais uma vez, o HDC ligado, sempre importante controlar a velocidade, principalmente quando você tem um piso com baixa aderência, porque vocês perceberam aqui, ó, como o carro às vezes, mesmo com o volante virado, ele acaba indo reto. Por quê? Porque você não tem atrito do pneu, então você perde a dirigibilidade. Por isso que nesses obstáculos, quanto mais devagar, melhor para evitar qualquer tipo de problema. Situação típica que a gente encontra em uso de fora de estrada é você ter que manobrar no meio do mato, né? Não é na verdade uma manobra, mas são aqueles caminhos mais truncados, né? Você tem que chegar aqui, por exemplo, e fazer uma curva bastante fechada, né? Você tem que sim tomar bastante cuidado, porque obviamente você tem árvores, você tem tronco, você tem essas coisas. Então é uma curva que você faz bastante fechada para um lado e depois bastante fechada para o outro, né? E aqui é bom o HDC porque ele vai controlando o carro nessas situações, evitando que você embale muito, né? Então, de novo, quem tem muita experiência com carro 4x4, beleza, mas quem não tem, evita que perca o controle da manobra justamente nesse tipo de situação. Mas aqui está passando com bastante facilidade, não notei nenhuma dificuldade aí do sistema, o HDC funciona bem, dirigibilidade do carro também é boa, a resposta do motor bem legal, tudo muito tranquilo. Agora é hora de dirigir a rampagem aqui na pista, versão RT, né, com um novo motor 2.0, 272 cavalos, 400 Nm de torque, né, vamos ver como é que funciona. Tô no autódromo, claro, ó, tô aqui com o meu amigo da engenharia que vai junto comigo, é por uma questão de segurança até orientação, e vamos entender
como vai acontecer essa oportunidade de dirigir aqui a picape no autódromo, né? Vamos ver o quanto que a rampagem é boa em matéria de estabilidade, essa suspensão aqui que é multilink. Vamos ver como é que ela se comporta aqui no circuito. Entrando na pista agora, qual que é a ideia aqui? Uma volta de reconhecimento, ter uma ideia de como é que é a picape. Por enquanto o botão RT está desligado, né, que é o botão que dá mais esportividade, só para a gente poder sentir um pouco de como é a picape. Mas já de cara eu já vou dizer algumas coisas para vocês. Mesmo conforto que a gente viu lá no Fora de Estrada, a gente consegue ver aqui no on-road, né? Suspensão multilink, totalmente independente, a picape é bastante macia. Agora, o ponto legal dela é o motorzão, né? Qualquer tocadinha no acelerador, você vê que tem uma resposta bem diferente de qualquer outro motor aí que a gente já usou na Stellantis em veículos grandes. Posso dizer que aqui tem uma disposição muito boa. Aqui tem algum obstáculo específico? Não, só chicanes e curvas. Só para a gente poder sentir aqui como é que é a picape, né? Isso mesmo, a gente vai sentir o conforto dinâmico, o ring. A gente percebe que ela é bastante na mão para uma picape. Aliás, se comparar com picapes médias, né, que normalmente seriam os produtos mais próximos desse no mercado brasileiro, a gente vê que essa aqui tem uma dinâmica bem diferente, né? Ela tem quase uma dinâmica de SUV por conta do projeto de suspensão, da plataforma que é utilizada. Não é uma cabine sobre chassi. Vamos acelerar aqui agora, olha lá. E o ronquinho dela é bem legal, ela tem uma resposta muito interessante. O pessoal preparou aqui uma pista toda sinalizada com cones, né, para a gente poder aproveitar o melhor da picape. Mas até agora, o que eu posso dizer? Tá bastante divertido e a gente ainda vai poder acelerar um pouco mais. Bom, pessoal, agora acabei de ligar aqui o modo RT para a gente poder sentir um pouco mais dela, né? Você vê que ela fica mais apimentada e ela entrega bem. Você pode ver que aqui na reta ela tem uma resposta muito legal. Forçando um pouquinho mais aqui na chicane. É um conjunto bem legal aqui dessa picape. Pegando um pouquinho de zebrinha até para a gente ver a sonorização aqui dentro. O modo RT deixa a resposta do câmbio, quando você vai precisar fazer uma redução, um pouco mais rápida. Aqui tem uma pequena chicane. Olha, para uma picape desse tamanho, é bem divertido. Vou dizer para vocês que no mercado brasileiro hoje, eu não me lembro de uma outra picape divertida para dirigir como essa daqui. E ela tem uma aderência muito boa. Uma suspensão totalmente independente faz toda a diferença nesse tipo de sistema. É divertido, é legal. Aqui, ó, tô arrastando bem as rodas, mas você vê que quando você dá motor, você não tem aquela escapada de traseira da picape, né? Ela vem de uma vez. Por quê? Tração integral. E aqui o sistema tá com a tração toda conectada, né? E funciona muito bem o conjunto. Garantir para vocês que a dirigibilidade aí da nova Rampage é muito legal para quem tá buscando, entre outras coisas, esportividade nessa versão aqui na RT, né, que vem com esse motor, o 2.0 de 272 cavalos. Eu gostei bastante. Bom, pessoal, agora é hora da gente experimentar a picape de verdade, né? Então tem uma pista aqui de velocidade para a gente poder entregar tudo, né, que a picape tem pra gente. Mas vamos lá, o que nós vamos fazer aqui agora? Agora aqui nós vamos fazer uma aceleração de 0 a 100, com certeza ele vai mais de 100, e depois nós vamos testar a velocidade dela final na reta oposta. Só vou fazer até uma calçada aqui para fazer aquela famosa estolada na saída. Vamos lá? Estolando e saindo.
Aí. Já chegando quase no 100 aqui, já deu 100. Agora tira o pé um pouco, tem uma curvinha aqui. Muito legal essa pista aqui em Curvelo. Agora a gente vai fazer 80. Tudo isso aqui, pessoal, é um campo de validação que a Stellantis usa justamente para testar os carros. Inclusive a curva tem uma compensação aqui, né? Ela é mais inclinada, né? acelerar total. Tudo. Então vamos dar motorzão. Vamos ver até onde ela vai. Olha só. 130, 40, 50, 60. Me avisa a freada. Pode sim. 70, 80. Olha, aí já conseguimos dar 180 aqui na pista. Vocês podem ver que esta Rampage ela anda e anda bastante com esse novo motor, esse Hurricane 4, né? E essa pista também é muito boa, né? Ela tem uma inclinação aqui favorável, né? Justamente para jogar o carro para o centro da pista. E me avisa na hora que eu puder pisar de novo. Daqui a pouquinho. Ainda não, então vamos lá. Vamos só segurar aqui o motor um pouquinho mais alto. Pode já. Sentar ou bota? Pode. Então vamos embora. Sentando a bota, pessoal. Vamos lá. Buscando aqui 150, 160. Segura um pouquinho aqui. Vou pegar a curva mais por fora, para a gente poder sair um pouquinho mais lançado ali na reta. Vamos lá. Me avisa na hora que eu puder acelerar na curva para a gente tentar buscar o máximo de final lá, tá? Vamos lá. Pode acelerar. Pronto, saindo com ela lançada aqui, né? Subindo o giro. Se a gente consegue buscar mais que 180 dessa vez. Vamos ver. 160, 170, 180 e 6. Anda muito, né? Bom, o pessoal declarou a velocidade máxima dessa picape em 220 km por hora. O próprio pessoal da Stellantis falou que foi a RAM com maior velocidade final já feita no mundo. Isso mesmo, projetada no Brasil e produzida no Brasil. Como vocês estão vendo, essa Rampage chega para marcar época aí no mercado brasileiro, nesse segmento de picapes aí, quase picape média, mas que tem um diferencial em matéria de performance inquestionável. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.